Abra sua Bíblia no livro de Amós, no capítulo 5. Livro do profeta Amós. Vamos ler apenas o versículo 4, por gentileza. Se você ainda não achou, só você ler aqui no telão. Amós 5, verso 4 diz: porque assim diz o Senhor, a casa de Israel e a igreja nessa noite: buscai-me e vivei. Vamos repetir? Buscai-me, mais alto, buscai-me e vivei. Amém? Feche seus olhos, oremos. Pai, obrigado por mais essa rica oportunidade de podermos compartilhar da Tua palavra, Senhor. Nessa noite abençoada que o Senhor preparou para nós, prepara agora nossos corações para receber a Tua palavra revelada naquilo que o Senhor deseja falar conosco. Não nos permita sair deste lugar da mesma forma que entramos, pois a Tua palavra é fiel, é poderosa, é verdadeira, é como uma espada afiada de 2 gumes. Uma vez lançada, ela não volta vazia. Ela vai penetrar no mais profundo da nossa alma, até a divisão de alma e espírito, porque só o Senhor conhece os nossos corações. Assim, oramos, agradecidos porque até aqui nos ajudou o Senhor. Na sua dependência nos colocamos. Em nome de Jesus. Amém. Podemos nos assentar. Maravilha. Louvor abençoado. A cruz do Senhor gentilmente nos atraiu para que arrependidos pudéssemos ter a oportunidade de viver aquilo que era impossível, a salvação. Nesta palavra que o Senhor ministrava ao meu coração essa semana, buscai-me e vivei. Eu posso falar aqui sem ressalvas que, se porventura, eu sei que Deus é onisciente, Ele não se surpreende com nada, mas se nós pudéssemos trazer Deus a esse plano, né, como Jesus assim o veio, nessa hora, nesse momento, posso dizer para você que as decepções do nosso Deus hoje com a humanidade está cada vez mais perdida, pode se encaixar perfeitamente nas palavras proféticas do apóstolo Paulo no texto de Romanos 3, no verso 11 ao 12. Paulo aqui diz: não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Mas calma, eu não estou ofendendo a sua fé com essas palavras. Eu tenho certeza que quando Paulo, assim, pela inspiração do Espírito Santo, expressava isso, ele olhava a natureza do ser humano. Porque nenhum de nós, não veio de nós, não partiu de nós o desejo de buscar a Deus. Foi a graça dele que nos alcançou. Afinal de contas, não era Deus que estava precisando de salvação, éramos nós. Não era Ele que estava perdido, éramos nós. Foi o seu amor que nos alcançou. Ele nos amou primeiro. Por outro lado, existem também muitos corações sensíveis que em seu espírito clamam pela presença de Deus. Como declara o salmista no Salmo 63, nos versos 1 e 2, ele diz: ó Deus, Tu és o meu Deus. De madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua força e a Tua glória, como Te vi no santuário. Independente daqueles que com o coração desejoso ou com o coração endurecido, nada do que fazemos é mérito nosso, pelo menos no que diz respeito à salvação. Foi um ato de graça
misericórdia e amor do nosso Deus. Mas no Salmo 27, a parte A do verso 8, o salmista Davi aqui entende o chamado do Espírito Santo na sua vida, ali dentro do seu coração. Como ele mesmo escreve: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. É como se Deus estivesse falando no coração dele, como já falou no seu, em algum momento, ou tem falado nesse momento. Buscai a minha presença. Então essa é a resposta oportuna e sábia de Davi, na parte B do verso 8, sábia para ele, para mim e para você, que diz: buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Queridos, não há nada mais importante, não há nada maior. A presença de Deus é a certeza de que nesta caminhada vamos chegar até o final. Sem Ele, o que podemos fazer? Nada. Mas quando reconhecemos isso, temos essa certeza, essa convicção. Ah, mas pastor, e as lutas, as dificuldades? Deus estará contigo em todas elas. Há situações que Deus não vai livrar você, mas vai estar com você no meio dela, para que Ele seja glorificado por meio da sua vida, da sua fé, da sua perseverança, da sua coragem. E até mesmo naqueles que escarnecem, naqueles que porventura te buscam envergonhar, e aqueles até mesmo que caem, em tudo Deus é glorificado. Deus tem um propósito para mim, para você, para o mundo. Uns para a glória eterna, outros, infelizmente, para a separação eterna ou para o inferno, como você assim o quiser. Mas esse texto, cujo tema é buscai-me e vivei, ele está baseado no livro de Amós, porque o profeta Amós era um homem simples, assim talvez como eu e você hoje aqui. Um homem de origem rural que morava em uma aldeia chamada Tecoa, situada a mais ou menos 16 quilômetros ao sul de Jerusalém. Essa é a parte do nosso texto, histórica para o nosso entendimento. Ele foi um pastor de ovelhas, como está escrito no capítulo 1, do verso 1, boiadeiro e colhedor de sicômoros. Sicômoro é um tipo de figo. E ele fala isso em Amós 7,14. E há um detalhe interessante, porque o nome de Amós significa carregador de fardos. E talvez por isso o seu chamado profético estava relacionado naqueles dias à idolatria, à apostasia religiosa do reino de Israel, o qual ele estava ali vinculado, não só ao reino de Israel. Ele também censurou a condição social, moral e religiosa da nação de Judá. O profeta Amós viveu numa época em que os ricos procuravam ficar mais ricos ainda. A moralidade estava num nível abominável e a perversão religiosa era tão grande que a idolatria era considerada algo normal. Imagina você normatizar algo que é ruim, enquanto que os verdadeiros fiéis a Deus eram ridicularizados por sua devoção. Será que o que Amós vivia no seu tempo é diferente do que a gente vive hoje? Eu creio que não. Claro que hoje a situação é muito pior. É nesse cenário que o profeta Amós profetizou sobre a severidade, dureza do julgamento que viria da parte de Deus, que castigaria Israel e Judá por sua infidelidade pactual, característica nesses reinos. Eu e você temos um pacto com Deus através do sangue de Jesus. Se todos que estão presentes um dia confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador. E é exatamente nisso que o profeta está chamando a atenção do seu povo. Eles estavam quebrando esta aliança por meio dos seus pecados descarados. Assim como nos tempos do profeta, então, nossa geração vive os mesmos dilemas. Mas agora esse dilema se espalha não só por dois reinos, não por aquelas tribos que se tornaram reinos, mas nações. O mundo está assim.
Então o nosso Deus está levantando os Amós desses dias, a igreja desse tempo, para declarar que é tempo de buscar ao Senhor, que é tempo de se lançar nessa busca, mas não de uma maneira qualquer, uma busca verdadeira, sincera, profunda, para que verdadeiramente haja mudança, haja transformação, haja arrependimento, para que haja salvação. Queridos, e esse tempo que nós podemos chamar, né? Eu gosto de chamar, são dois tempos, né, que nós estamos inseridos, o tempo de Deus e o tempo do homem. Mas o tempo que nós chamamos de o tempo certo, o momento oportuno, que refere ao tempo qualitativo, é o Kairos de Deus, o Kairos de Deus. Vivemos em dias difíceis, como disse o apóstolo Paulo, dias trabalhosos em 2 Timóteo. Mas antes que seja tarde, não deixe de declarar às pessoas que você ama, a qualquer um que passa por uma dificuldade ou não, busque a Deus. Você conhece a Cristo, você já confessou o nome dele, porque se um dia você quiser ver um ente querido lá no céu, se você quiser contemplar novamente aqueles que já partiram, é preciso estar em Cristo, é preciso anunciar o Evangelho para que essas pessoas sejam salvas. Esse é o pedido de Deus a todo homem através da boca do profeta. E isso está escrito em Isaías 55, do verso de 6 a 8. Ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o vosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Olha como Deus é longânimo. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Se você olhar agora para dentro de você, eu tenho certeza que ao ouvir essas palavras do profeta Isaías, você pensa, eu preciso consertar algumas coisas na minha vida. Eu preciso melhorar algumas coisas nessa caminhada com o Senhor. Porque Deus não está no nosso plano. Muito pelo contrário. Ele está muito, infinitamente acima. Mas Ele é tão bom, tão misericordioso. O seu amor é tão incomensurável, imedível, que Ele decidiu nos amar. Ele se diminuiu, né? Por assim dizer. Ele desceu um pouco menor do que os anjos, para vir a esse mundo e não só nos chamar de servos, mas Ele nos concedeu algo ainda maior. Ele veio nos chamar de amigos. Ele veio compartilhar conosco algo através do seu Filho que nós não conhecíamos. Ele veio trazer de volta aquela intimidade que havíamos perdido lá no Éden. Olha que Deus maravilhoso. Ou seja, o tempo oportuno, o dia de hoje, esse momento é o Kairos de Deus, o momento oportuno para você buscar a Deus com todo o seu coração, de todas as suas forças. A busca a Deus, essa busca, ela deve ser precedida de atitudes completas, atitudes profundas, radicais, na totalidade do seu ser. É buscar a Deus em corpo, alma e espírito. É buscar a Deus em racionalidade, vontade, atitude, sentimentos e emoções. Deus te fez completo como Ele é. E Ele quer que você o busque dessa forma. Não de qualquer maneira. Disse o profeta Jeremias no capítulo 29. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. É promessa, é claro que essa palavra está em um contexto, porque Jeremias falava para o povo de Israel que ia para o exílio. E Deus foi tão misericordioso que ao continuar a ler esse texto, Ele fala assim: e farei voltar os vossos cativos e congregar-vos-eis de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor,
e tornarei a trazê-los para o lugar de onde vos transportei. A ira de Deus, ela dura só um momento, mas no favor do Senhor está a esperança, está a sua graça, está o seu amor. Ele tem prazer em abençoar. Antes de Deus manifestar o seu juízo, antes de Deus manifestar a sua justiça, Ele manifestou a sua graça, porque nós merecíamos a morte, mas Ele nos deu a vida. E o que nós estamos fazendo com esse tempo chamado agora, o tempo Kairos do Senhor? Será que estamos buscando? Você buscou a Deus nesta manhã quando você acordou? Você buscou a Deus neste dia, indo para o seu trabalho, lá no seu trabalho, na sua escola, aonde você está, caminhando na rua, lavando a louça, lavando roupa, não sei, não importa, estar na presença de Deus é mais do que necessário, é mais do que o ar que respiramos, que a comida que comemos, é vida em nós. Por isso que o profeta diz: buscai-me e vivei, porque sem Ele não há vida. O salmista no Salmo 119:10 diz: com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. 2 Crônicas 15, no verso 12, a palavra do Senhor nos declara que quando entraram na aliança para buscar o Senhor Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Repara que desde o princípio Deus está convidando você a não buscar a Ele de qualquer maneira, mas com todo o seu ser. Disse o profeta Daniel no capítulo 9, no verso 3: e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com orações e súplicas, com jejum e saco e cinza. É preciso se humilhar na presença do Deus Todo-Poderoso, porque aquele que se humilha é exaltado. Em Marcos 12, no verso 30 ao 31, eu gosto sempre de ir no Antigo e comprovar no Novo Testamento. Jesus disse: amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, intelecto e com todas as suas forças. Esse é o primeiro mandamento. E o que nós estamos fazendo? Será que nós estamos nesse relacionamento de entrega para com Deus dessa forma como Jesus nos ensina em seu mandamento? E por que o Senhor faz isso? Porque Deus rejeita a hipocrisia da alma. Deus sonda o meu e o seu coração. E se Ele te sondar agora, o que Ele vai encontrar aí? Não dá um certo medo? A hipocrisia? Há alguma amargura na tua alma? Há alguma falta de perdão? Algum pecado escondido? Pode ser para mim, para você, para o seu cônjuge, para alguém que você ama, mas para Deus tudo está muito claro. E é por isso que em Marcos 7, dos versos de 6 a 7, Jesus, usando as palavras do próprio profeta Isaías, que foi o profeta messiânico, ele cumpriu exatamente tudo aquilo que os profetas falaram a respeito dele. Ele diz assim aos seus ouvintes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. E mais uma vez eu digo, a palavra pode até estar direcionada a um momento, a um episódio em que Jesus confrontava ali os seus opositores, os fariseus, os saduceus, os mestres da lei. Mas se você olhar no contexto geral, é uma palavra atemporal, porque ainda hoje esses mesmos hipócritas permanecem. Porque assim eles agem, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Tentam enganar as pessoas com aquela cara de piedade, contudo o seu coração está longe de Deus. Por isso Paulo fala a Timóteo: destes, Timóteo, afasta-te. Porque tais homens, eles têm se aglomerado, em vários lugares. Tais pessoas com a feição de piedade, contudo o coração. Há uma coisa que a igreja precisa pedir muito ao Senhor nesses últimos dias, os dias que antecedem a volta de Cristo: discernimento de espírito. Porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor,
herdará o reino dos céus. Temos que buscar ao Senhor e nesse relacionamento íntimo, ao encontrá-lo, vivenciar suas maravilhas. E Ele abre os nossos olhos espirituais, abre os nossos corações, abre os nossos ouvidos para que possamos ver o que o mundo não pode ver. Por isso a busca a Deus deve ser precedida de atitudes reais, atitudes práticas, que estejam em conformidade com a sua palavra. E aqui eu vou citar algumas coisas. Primeiro, eu preciso purificar o templo de todo pecado. E esse templo somos eu e você, o templo do Espírito Santo. 1 Pedro 1,16, o apóstolo diz, porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Não é um pedido de Deus, é um mandamento. Mas pastor, como é que eu vou ser santo como Deus? Deus não está dizendo para você ser perfeitamente santo como Ele, mas é um alvo a ser alcançado. É um objetivo, é uma meta, é algo que você tem que buscar todos os dias. A santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. É um processo na nossa vida. Cada vez que você busca a Deus, que você adentra nesse relacionamento, Ele vai te santificando. Quanto mais perto de Deus, mais longe da carne, mais longe do mundo, mais longe do pecado, mais distante. Mas aí Paulo, em Efésios 4, do verso 24 ao 32, ele nos fala aqui atitudes verdadeiramente práticas para o nosso entendimento. Olha o que Paulo diz. E vos revistais do novo homem. Que homem? O homem que nasceu da água e do Espírito. O velho homem tem que ficar para trás. Que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso que quando Jesus esteve com Nicodemos, ele não entendeu essa transformação. Como é que pode um homem sendo velho, Senhor, nascer de novo? Ele tem que voltar para o ventre da mãe? Não, Nicodemos. Ele tem que nascer da água do Espírito. E esse novo nascimento é fundamental para aquilo que nós temos como esperança, que é a vida eterna. Porque esta carne não herdará os céus. E eu preciso ser transformado. E a transformação começa de dentro para fora. E Paulo continua dizendo, por isso deixai, é uma atitude. Deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E por que Paulo fala isso com tanta veemência aqui? Porque um dos pilares, da essência do nosso Senhor Jesus é o quê? Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Ele não é uma verdade, Ele é a única verdade. É um pilar que não pode ser removido, porque Cristo é a verdade revelada. Por isso aquele que anda na mentira não é filho de Deus, mas filho de quem? Do diabo. Porque se o diabo tem uma paternidade que a ele foi dada na Bíblia, o próprio Cristo deu, que diz que ele é pai da mentira. E todos aqueles que andam na mentira são filhos do diabo. Claro que o diabo não criou nada, mas as atitudes mostram quem eles estão seguindo. Se eu sigo a verdade, eu sigo a Cristo. Se eu ando na mentira, eu ando com Satanás. Infelizmente essa é a grande realidade. Então Paulo continua dizendo, irai-vos e não pequeis. Por que ele fala irai-vos? Porque a ira é um sentimento humano, igreja. Você tem essa liberdade de sentir algo que muitas vezes vai consumir, na sua alma. Mas ele fala, não pequeis. Às vezes, e eu até recomendo, uma válvula de escape, para a sua ira. A principal delas é o perdão. Mas o perdão não vem às vezes tão rápido, com muita facilidade, dependendo do que fizeram com você. Eu já fui lutador no passado, treinava artes marciais, gostava muito de socar aquele saco de areia. Recomendo. Tá nervoso? Vai lá dar um soco, dar umas porradas no saco lá, ajuda. A extravasar um pouco a energia ruim que está dentro do seu coração. Só que não resolve. Isso é apenas para extravasar fisicamente. Mas Paulo espiritualmente continua dizendo, não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não dure muito tempo o que você está sentindo aí. Você pode ficar irado, nervoso, chateado, mas não peque. Não deixe que isso seja maior do que aquele que vos chamou das trevas para a sua gloriosa luz.
Diz mais o apóstolo Paulo aqui no verso 28. Verso 27, perdão. Não deis lugar ao diabo. Porque qualquer um desses sentimentos abre uma brecha na sua vida. A ira exacerbada, né? O coração duro, a raiz de amargura, e a inveja, e dentre outras coisas. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Por isso a gente fala assim, mas o Senhor é amor. Ele aceita a todos. Sim. Você vem até Jesus para ser transformado por Ele. Venha como estás, mas não permaneça. Jesus andou com prostitutas, com cobradores de impostos que eram ladrões, com as pessoas que estavam à margem da sociedade judaica e romana. Sim. Mas todos com o qual andaram com Ele foram por Ele transformados. Porque Deus não veio atrás de pessoas sadias, sãs, né, por assim dizer. Ele veio atrás de pessoas doentes, atrás de pecadores, de pessoas necessitadas, que reconheciam nele quem realmente ele era: a cura, a salvação, a transformação. Enquanto os hipócritas se enganavam, as pessoas simples, as pessoas que andavam à margem, os publicanos, as prostitutas, iam até Jesus para confessarem os seus pecados. E por ele, recebidas, as pessoas eram transformadas. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, atitude prática. Já vi alguns vídeos na internet de líderes, né, ou pregadores, não sei se eram pastores também. No meio da palavra ali, solta aquele palavrão. Aí eu, um dia desses, conversando ali com a minha esposa, ali, discutindo sobre esse assunto, né? E eu falo para vocês, eu com certeza acredito que vocês vão concordar comigo. Nós nunca falamos aquilo que não é de costume, não é isso? Então, se alguém solta um palavrão, né, uma palavra de baixo calão, é porque aquilo faz parte do cotidiano dela. E aí no momento está ali empolgado, pregando, solta. Nem percebe que soltou, porque vive nesse mundo. Infelizmente, a sua boca já está emprestada, a sua mente, né, já está cauterizada e precisa de libertação. E Paulo fala claramente aqui, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. Eu não falo só de palavrão, não. Também das más intenções que vêm da mente e do coração. Mas só aquela que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem ou a ouvem, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Isso entristece o Espírito Santo. Mas sabe o que é bom nessa questão aqui? É que se você sente a tristeza do Espírito, é sinal que ele ainda permanece em você. Porque não há um justo que não peque nessa terra, não é verdade? Então quando você peca e se entristece, é o Espírito Santo te dizendo, olha, você fez errado. E aí o homem de Deus, a mulher de Deus faz o quê? Arrependido, Senhor, perdão. Fiz mal para alguém? Vou lá, peço perdão àquela pessoa. Se eu estiver devendo, eu vou lá, restituo. Não foi isso que aconteceu com Zaqueu? Só Jesus ter entrado na casa dele. A partir de hoje, Senhor, eu não vou roubar mais ninguém. Vou restituir 4 vezes mais. Jesus fala assim, hoje houve salvação nessa casa. Porque a presença do Senhor muda a circunstância. Chama Jesus para a sua vida para você ver se não muda. Convida ele para entrar nesse problema para você ver se ele não se resolve. Queridos, para encerrar essa parte do texto, ele fala assim, verso 31 e 32. Toda amargura, ira, cólera e gritaria e blasfêmia, toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Edifique o templo do Senhor. Construa. Então, primeiro você purifica, santifica, depois você constrói. 1 Coríntios 14, 26 diz, que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina,
que é a palavra, tem revelação que vem do alto, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. Paulo exortava a igreja de Coríntios, naqueles cultos, né? As pessoas hoje parece que perdem um pouco a linha. Mas quando o Espírito Santo, ou quando nós estamos em sintonia com o Espírito Santo, há ordem no culto. Tem língua, também tem interpretação. Tem revelação para falar a igreja, tem revelação e ela vai falar a parte de Deus e vai se cumprir. Tem salmos, como nós louvamos o Senhor aqui, e você sente o fluir do Espírito Santo, é assim que tem que ser. Edificação, crescimento. 1 Coríntios 3, 16 a 17, Paulo diz: não sabeis vós que o templo de Deus, que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Mas olha o que ele fala aqui no verso 17: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós, é você e eu, é santo, é separado. Esse corpo aí pertence ao Senhor. Pense nisso. Santifique então sua mente, seu corpo, seu espírito. Ofereça sacrifícios agradáveis a Deus. Depois que você se santificou, que você edificou, agora você dá o seu melhor. 1 Pedro 2,5 diz: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Em Hebreus 13, nos versos 15 e 16, o escritor da carta aos Hebreus, ele diz: portanto, ofereçamos sempre, por Ele, a Deus, por Ele quem? Por Jesus, sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência, que são os atos de bondade, né? A virtude de fazer o bem de forma espontânea, e a comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Se queremos buscar a Deus e agradá-lo nessa busca profunda, a presença de Deus em nossas vidas está condicionada então à intensidade, ao grau que você tem buscado ao Senhor. Em 2 Crônicas, eu gosto de ir no Antigo Testamento também para que você entenda que o mesmo Deus de lá é o mesmo Deus hoje. 2 Crônicas 15, nos versos 1 e 2. Um profeta chamado Azarias, filho de Obed, ele saiu ao encontro do rei Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Ah, mas pastor, isso está lá no Antigo Testamento. Então tá bom. Vou trazer um texto aqui, 2 na verdade. O primeiro deles está em Lucas 12, de 8 a 9. Olha o que Jesus diz aqui: e digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. Mas diante dos anjos de Deus, né, nos céus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Então, se você o confessar, ele o confessará. Se você, porém, o negar, ele também o negará. Mas parou por aí? Não. João 15, versos 4, Jesus também diz assim: está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Porque sem mim nada podeis fazer. Eu preciso estar em quem então, meus amados? Em Cristo. Permanecer nele. Se eu quiser contemplar as maravilhas, se eu quiser contemplar a sua presença, eu preciso permanecer, e essa é uma decisão só sua. A busca de Deus deve ser então permanente, constante, obstinada, diária, isenta de qualquer subterfúgio humano.
Porque não é a sua atitude somente, é aquela que vem do alto. O salmista diz: buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente, todo dia, toda hora, a todo instante. Salmo 105, verso 4, é onde está escrito isso. Salmo 118, de 8 a 9 diz: é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos príncipes. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 5, dos versos 16 a 18, diz: regozijai-vos sempre, ou seja, se alegre no Senhor sempre. Orai sem cessar. Ah, mas pastor, isso é impossível. Claro que ele não disse isso de forma literal. Ninguém vai viver o tempo todo, 24 horas por dia, orando. Mas quando você está em Cristo, quando você é nova criatura, quando você age, né? Quando da sua boca, da sua mente não sai coisas atropeladas, torpes, você está em constante oração, em constante você está ligado no Senhor. E aquilo que você fala, aquilo que você faz, aquilo que você pensa de forma que venha a ser positiva, agradável, está de acordo com a palavra, sobe aos céus como uma oração. E como vale a pena, igreja? Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Certa vez o grande pregador, né, dos nossos dias, do século 20, 21, que morreu há poucos anos atrás, o grande Billy Graham, o maior evangelista deste século, do século passado e desse século. Ele disse: dobre os seus joelhos e ore, até que você e Deus sejam amigos íntimos. Às vezes nós paramos 5 minutinhos, fazemos aquela oração e passamos o dia. E quando mal percebemos, estamos fazendo desse ato um ato cotidiano. Mas é preciso parar, como Jesus fazia em alguns momentos, se isolar e passar mais tempo com Deus em oração. Não somente reclamando, questionando ou pedindo, mas conversando com Ele. Essa intimidade é fundamental para que as promessas de bênçãos nessa busca se cumpram sobre a sua vida. Que promessas, pastor? Misericórdia para toda a sua família, por exemplo. Quando você ora e intercede, sua família é alcançada. Lembra lá do carcereiro em Atos 16? Quando Paulo e Silas estavam presos, e aí eles cantando, orando, louvando, houve um terremoto, as cadeias se abrem, aquele carcereiro romano olha, não vê os prisioneiros, ele pega a espada para se matar, Paulo e Silas gritam lá de dentro: não faça isso, nós estamos aqui. E ele entra trêmulo naquela cela dizendo: e o que eu faço para alcançar tão grande salvação? Paulo diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E naquela mesma madrugada eles foram na casa daquele homem, batizaram os seus parentes, os seus familiares e voltaram. Houve salvação naquela madrugada, mediante o sacrifício de Paulo e Silas, que estavam cantando e louvando, não porque estava tudo bem, tinham sido brutalmente, né, massacrados ali, apanharam, foram açoitados, mas eles cumpriram o que o próprio Paulo disse, né? Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Eles estavam nessa atitude espiritual. O Senhor também, como uma recompensa, não desampara você nos momentos difíceis. Em ti confiarão, como diz o salmista no capítulo 9, verso 10. Os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Salmo 23, 4, quem não conhece o Salmo 23, o Salmo de Davi: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Bem nenhum faltará a você. Conforme o Salmo 34, 10, os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor, bem nenhum faltará. É só você ler também Mateus 6, do verso 25 ao 33. Não andeis ansiosos por coisa alguma, não andeis ansiosos pelo que comer, o que beber, o que vestir. Pois se Deus, Ele veste, né, os lírios do campo, alimenta as aves dos céus,
como não cuidará de você, ó homem de pouca fé? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Prosperidade material e espiritual estarão presentes na tua vida. Não como uma busca primordial, mas como consequência da sua fidelidade. No livro de Crônicas, no verso 5, tinha Uzias 16 anos, o rei, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Jecolia de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões, e nos dias em que buscou o Senhor, prestem atenção, nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Busca o Senhor, porque o contrário, infelizmente, para alguns também é verdadeiro. Jeremias 10, 21 diz: porque os pastores se embruteceram e não buscaram o Senhor, por isso não prosperaram, e todos os seus rebanhos se espalharam. Vida verdadeira é vida em abundância. E aqui a gente encerra. Em João 10, 10, Jesus disse que o ladrão não vem senão a matar, roubar e a destruir. Mas ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Em Provérbios 8,35 está escrito: porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Porque só há um caminho que me leva ao Pai, Jesus. 1 João 5, dos versos de 12 a 13, o apóstolo João diz assim: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Porque todo aquele que crê é bem-aventurado, é feliz. Salmo 119, 2: bem-aventurados que guardam seus testemunhos e que o buscam com todo o coração. Então eu queria que você ficasse de pé nessa hora, para nós orarmos. Sei que eu passei um pouquinho, mas é só para te dizer que quando estamos na presença de Deus, tempo certo, tempo kairos é o mais importante. 5 minutos, 10 minutos, pode ser a diferença de você receber algo de Deus nessa noite, de forma sobrenatural. Talvez aquilo que você está buscando do Senhor, nas madrugadas, com lágrimas, talvez não há nem mais lágrimas para chorar, só o coração a gemer. Há situações das nossas vidas em que parece que não tem mais jeito, né? Mas buscar ao Senhor é uma disciplina, igreja, irmãos e irmãs em Cristo, que nós precisamos viver todo dia. Todo o dia. O Senhor é o teu amigo. Sabe aquele amigo que sempre te ouve? Ele não vai te responder muitas vezes na hora que você quer. Mas uma coisa eu sei: Ele vai te ouvir sempre. E Ele entende a sua dor, entende a sua luta. Você tem que buscar a Deus de tal maneira que essa relação seja como aquela ausência, né? Você pode passar um tempo sem comer, sei lá, talvez uma semana, depende, tem gente que consegue ficar um pouco mais, um pouco menos. Mas se eu não comer, eu morro depois de um certo tempo. Você pode ficar sem beber água, menos tempo ainda. A água é essencial para o nosso corpo, assim como a comida. Sei lá, 3 dias no máximo, 4, não sei. Depende de cada um, de quanto cada um aguenta. E sem respirar, quanto tempo você aguenta ficar? Uns conseguem pela apneia aí até treinando uns 8 minutos ou até mais.
Os recordistas mundiais aí conseguem ficar até mais. Não importa. Comer, beber ou respirar são essenciais para a nossa vida aqui. E Deus? E sem Ele, por um instante que seja nesse momento, é caminho de morte, igreja. Porque nós já nascemos condenados. Não há um justo sequer, disse o apóstolo Paulo em Romanos. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, todos pecaram, todos foram destituídos da sua glória. Mas Ele decidiu nos amar. Ele decidiu nos dar esperança. Ele decidiu abrir uma porta que para um homem era impossível, mas para Ele nada é impossível. Então nós temos que ter um relacionamento com Deus como se na falta fosse mais do que a falta de comida, do que a falta de bebida e do que a falta de ar. Porque Deus está acima disso tudo. Sem Ele não há nada disso. Tem gente que está comendo, que está bebendo, respirando, mas está morto diante do Senhor. Mas você, nessa noite, que crê no nome do Senhor, porque se há alguém aqui que não crê, hoje é o tempo Kairos de Deus para a sua vida. Creia hoje, para que você viva eternamente. Então vamos orar?